Beleza? Estamos aí de novo. Se você perdeu os outros dois vídeos, nos dois vídeos anteriores eu explico como eu aprendi inglês, como eu me preparei para a prova, e nesse aqui eu vou explicar como foi o dia da prova do IELTS, né? Então, como foi o dia da prova de 2018 para 2021, desculpa, que eu tirei Band 9. Tá aqui o resultado da minha prova, né? Não sei se dá para ver ali, ó. Então, beleza, foi todo esse meu processo, tá? Então, vou explicar como foi o dia da prova. Eu moro no interior do Rio Grande do Sul, então eu pesei duas coisas. Ou eu vou um dia antes e fico num hotel em Porto Alegre, ou eu vou no dia. Para mim, é mais ou menos 1 hora e pouco de viagem, eu fui no dia. Fui com 3 horas de antecedência, muito tempo, fiquei com medo de furar um pneu, alguma coisa assim, né? Cheguei lá no local, fiquei numa sala de espera, tinha uma cafeteria, então, claro, pedi antes... né? Quando eu agendei a prova, se eu poderia fazer isso, foi autorizado, mesmo com o Covid me autorizaram a ficar lá no ambiente e beleza, fiz isso, já cheguei tranquilo, já cheguei assim, ó, sabendo o que eu ia fazer, tranquilo, sem nenhum problema, deixei meu carro na garagem, não tinha medo de alguém me roubar, alguma coisa assim, bem tranquilo. Aí, como foi? A prova começa no determinado horário, né? A primeira prova foi o speaking e eu tava super nervoso. Eu acho que todo mundo fica super nervoso com o speaking. Mas eu sabia que eu tinha ido bem nos simulados e tudo, né? E cara, você tem que confiar em você, né? Uma coisa, não aprendi nada novo, assim, naquele dia ou no dia anterior. No dia anterior eu esqueci, assim. Esqueci que eu tinha prova no outro dia, eu fiz minhas coisas normais. Não olhei muita televisão também, né? Porque você fica inquieto. Eu fiz minhas coisas normais. Aí, chegou no dia, fui com a minha esposa e a gente tava lá junto, isso me deu uma segurança, eu tava com ela, não ficava pensando em coisa, né? A gente ficava conversando sobre assuntos aleatórios. E aí, alguns minutos antes, uma meia hora antes, um pouquinho assim, aí eu falei pra ela, vamos aquecer, por favor, me ajuda aí, começa a falar algumas coisas, porque vai chegar na hora que você vai pro speaking, e se você chegar lá e a hora que a professora falar, a examinadora falar hi, tipo, você vai até você virar a chavezinha do português para o inglês, talvez seja um tempo que você vai perder e que vai ser difícil para você, né? Você vai se assustar, você vai ficar nervoso, é normal. Então eu falei para ela, vamos aquecer. Aí a gente aqueceu. Ela me fez perguntas aleatórias sobre a chuva, sobre o tempo, sobre comida que a gente ia almoçar, e eu tinha que responder em inglês. Então eu já cheguei na hora do exame já engatilhado ali, já com as duas línguas em paralelo, né? Aí entrei na sala, tinha o acrílico, tinha máscara, a gente estava longe, foi a única coisa ruim do speaking, porque eu não entendia o que ela falava, não pelo meu listening, mas porque a sala era enorme e tinha um acrílico na nossa frente, eu não conseguia, o som não chegava em mim. Esse foi o problema só. Mas em si, o exame foi muito bem conduzido pela examinadora, ela me perguntava coisas, quando eu ia meio que fugir do tópico, ela me cortava, e é normal, não é porque ela é rude, é porque é assim a prova, se ela vê que você vai começar a girar, ela te corta. Então, foi bem tranquilo, assim, essa parte do speaking. Mais o que? Então, passei o speaking, né? Claro, me rodeei, assim, muita coisa lá no speaking, mas eu usava sinônimo, eu buscava coisas, assim, outros exemplos, e aí eu sinalizava para ela, olha, acabei a minha sentença aqui. Não era sentença curta, era uma sentença, assim, de uns 15, 20 segundos, mas eu sinalizava, ó, acabei, tipo, né? Aí ela sabia, então foi uma coisa bem fluente, super, super legal. Até por isso eu tirei 8 no speaking, que foi tipo, nossa, minha melhor nota junto com o listening. Então, fantástico, né? Aí o listening, dicas que eu vou dar para vocês no listening, eu fiz com o computador, né? Todo mundo falava, é melhor porque você põe os fones e é melhor. Tá, beleza. No listening tem 2 problemas. Um é o fone. Era o que era para ser bom, mas é um problema, porque não é o seu fone, por exemplo. Esse fone eu tô acostumado. Aquele que tinha lá era muito grande ou é muito pequeno, dependendo do tamanho da cabeça de cada pessoa, ou não encaixa na orelha, ou tá suado, ou tá sujo, sabe? Então, foi um problema, cara. Ele não se encaixava na minha orelha. E aí eu botei lá o volume no talo, porque eu não queria perder as palavras.
botei lá, eles te dão um tempo para você regular o volume, tem uns testes, né, de áudio, né, você regula, vê se está tudo certo. Então botei lá o que ficava bom, né, e vamos lá. Aí, uma coisa, começa o speaking, ele é idêntico ao simulado, aos simulados que eu fiz e tal, mas ele não, por exemplo, você não tem tempo para pensar, né? Então você tem que saber as palavras, saber como digitar, e o teclado lá era aqueles teclados de computador mesmo, não era de notebook, era de computador, sabe? Meio mecânico, aquele teclado com a tecla alta, e, cara, cuida muito para não perder palavra, não perder letra no teclado. Por exemplo, você está digitando, às vezes as letras não entram e você não tem tempo para voltar. Então, nem que você vai catando as letras mesmo, sabe? Vai catando, a gente chama catar milho, né? Você vai lá e cata. Não é feio. Você tem que pegar todas as palavras, né? Isso é uma dica. A outra dica é, eu tinha sempre muito problema com algumas palavras específicas. E, tipo, environment, career, sabe? Algumas palavras assim. Porque eu esquecia, ou eu achava que era com 2 R's ou com 2 E's, ou eu esquecia o N, o M, sabe? Palavras que você pronuncia de um jeito e escreve do outro. Então, eu tinha esse problema. Eu fiz uma lista, né, durante os meus estudos de palavras que eu sempre escrevia errado, cara. E isso me ajudou muito, porque na prova 2 palavras que eu sempre escrevia errado, eu escrevi certo. Então, provavelmente me ajudou a tirar a minha nota. E se você vai tirar um 6... essas palavras elas podem fazer uma baita diferença nos seus objetivos, né? Beleza, então o listening foi isso. Fiz a prova, legal, tranquilo, né? Vamos para o reading. No reading, a mesma coisa do simulado, cara. Mesma coisa, o jeito que você procura as respostas no texto, aqueles cursos que eu fiz, o curso que eu fiz, né? Cara, o cara te explica super, assim, ó, essa resposta, se está em ordem cronológica no texto, assim, se está em ordem, se segue uma ordem ou se não, se está espalhado. Cara, é assim, ó, as dicas que, nossa, meu, você não vai perder tempo, você vai bater o olho, procurar um sinônimo aqui, um lá, e pá, é essa palavra, pum, pum. Então, cara, dá uma olhada nesse curso que é muito bom mesmo, sério, não ganho nada para indicar, mas ele salvou a minha pele. Então, foi idêntico, faz com... baseado em tempo, você define, são 3 textos, você define então 20 minutos para cada. Se você extrapolar num, né, eles vão dificultando, o primeiro é mais fácil, o segundo é médio, o terceiro é difícil. Então eles vão dificultando. Cara, tenta fazer o primeiro sempre aqui, ó, porque daí você tem mais tempo para os outros, tá? Chegamos na última prova, né, o último exame, o último teste do IELTS, que é o Writing. E foi o que eu tinha medo, porque é o desconhecido, né? Querendo ou não, você não sabe sobre o que você vai escrever. Nesse curso também, eu aprendi sobre para descrever mapa, descrever gráfico, descrever tudo, cara, descrever tudo. E também os essays, como falar sobre determinada coisa, como fazer a sequência, né? Você vai explicando, põe, eles chamam de as sentenças, né? E daí depois você explica as sentenças. Você tem que construir ele com opiniões em cada parágrafo e explicar as opiniões, né? Tem, cara, muita dica boa nesse curso aí. Então eu sabia como fazer. Aí eu tive que descrever um gráfico, né? Ou na primeira prova. E era sobre turistas na Austrália, não sei o quê. E eu sabia falar de toda maneira, assim, questão de turista. Se era 10 anos, eu podia escrever 10 anos, eu podia escrever uma década. Eu tinha sinônimo, assim, a dar e vender, né? Fui super bem. Fiz em 15 minutos a tarefa 1. E aí tô grandão, 45 minutos para a tarefa 2. Fiz a tarefa 2, revisei. Cara, deu tempo para revisar. Normalmente não dá. Em casa eu não conseguia revisar. Naquele dia eu consegui, porque eu estava tão confiante que, cara, o negócio foi assim, fluiu. E aí eu acabei e fui, vou dar uma revisada na tarefa 1 de novo. Porque eu acho que eu posso melhorar ela, né? Mesmo a tarefa 2 valendo mais, eu já tinha revisado, eu vou dar uma ajeitada na 1. Uma dica. Bem em cima na tela, no Writing, tem um cronômetro regressivo, né? Então ele vai contando 59 minutos, 58, 56, blá blá blá. E aí eu olhei assim, eu estava ajeitando meu texto, e eu olhei e estava dizendo 1 minuto restante. E aí eu dei um Ctrl X, né? Para recortar um pedaço
da meu parágrafo e colei embaixo. Só que quando eu colei, ele juntou com o terceiro parágrafo. E eu queria fazer 4 parágrafos, bem explicado e tal, né? E aí eu comecei a apagar umas letras, né? Eu comecei a apagar para reorganizar, porque tinha ficado... Sabe quando fica 2 palavras iguais, assim, logo na sequência? Aí não fica legal, você tem que achar sinônimos, né? E aí eu fui apagando e, cara, a prova fechou. Eu achei que ia ter, tipo, 56 segundos, 40 segundos. Não, só mostrou 1 minuto. E aí eu desesperei, cara. Eu desesperei. Eu pensei, meu Deus, eu arruinei minha prova, acabei com a prova. Mas eu acredito que na avaliação os caras saibam que isso pode acontecer ou que você tentou fazer isso. Então eles relevam algumas coisas, né? Meu texto estava bom, então por isso minha nota foi boa. Então, acho que é isso aí, cara. Eu fiz a prova, depois você espera uma semana, acho. Nem lembro certo. Você espera um tempinho, né? Acho que é uma semana assim. Em Porto Alegre foi bem rápido. E aí você ganha o resultado. E, cara, o resultado foi esse. Foi Band 9, né? Eu posso mostrar de novo aqui. Só não sei como mostrar direito essas coisas aqui. Ó. 8, 7, 7, 8, 7,5 a média. Então, Band 9. E foi isso aí, cara. Foi complicado, mas é possível, todo mundo consegue. Então eu de 2018, finalzinho, início de 2019 até 2021, eu atingi esse objetivo, cara, do nada ao Band 9. Então todo mundo pode, é só estabelecer, cada um tem um jeito de estudar. O meu jeito foi esse, se você quiser tentar, tenta. Os links vão estar todos nas descrições. E é isso aí, espero ajudar vocês, assim como muita gente me ajudou, eu espero ajudar vocês, beleza? Valeu, e é isso aí.